Oi, nono ano, tudo bem? Bom, então a gente já teve nossa live, agora a gente vai falar um pouquinho sobre crônica. Lá no sétimo ano, a gente já falou sobre crônica, né? Só que no sétimo ano a gente era uma crônica mais reflexiva, ela era predominantemente narrativa ou argumentativa, a gente já viu que ela nasce do cotidiano, fatos, né, corriqueiros, assim, e às vezes um fato pequenininho acaba transformando aí num grande texto, numa grande crônica. Então aí vocês leram também sobre estátuas do Carlos Drummond, chamado Diálogos Impossíveis, e aí a gente tinha ali na primeira imagem os escritores, né, a primeira e segunda imagem ali, Carlos Drummond, ele fala de Fernando Pessoa, ele fala de Mário Quintana, ele fala de vários autores, né? E aí para hoje, então, só para a gente lembrar quem é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um super escritor, ele é gaúcho, vocês viram aí a foto dele na página 166, nasceu em 1936, né? Sim, é um cara super conhecido, tem crônicas incríveis, um livro de crônicas chamado Crônicas para Ler na Escola, que é muito legal dele também. Enfim, ele é um cara assim, muito bacana. Então hoje a gente vai falar sobre crônicas de efeito de humor. É um efeito produzido com vários elementos. Lembra que dentro da estrutura de texto, o humor não é aquele que eu dou risada, que eu perco o fôlego de rir. Isso aí é outro tipo de coisa. Agora, dentro do gênero, é um texto mais claro, é um texto mais tranquilo da gente conversar, é uma coisa que não é tão densa, tão pesada, não é uma denúncia social. É uma coisa assim, é uma reflexão sobre o fato, né? Mas que a gente tem aí um efeito de sentido bem bacana, né? O jogo de palavras é que faz com que ele se torne interessante assim pra gente, né? Para pensar dessa forma, né? O estereótipo que a gente tem em torno de uma ideia. Então, o gênero de humor é uma coisa assim meio inesperada, tem alguns exageros, né? Imagina, o exagero desse texto era essas estátuas falarem, né? E diferente daquele texto da Marina Colasanti que a gente leu lá na primeira unidade do tecer, né? Que ela estava tecendo, que tinha um fundo totalmente diferente, aqui a gente tem uma crônica que tá falando, né? Que as pessoas querem tirar foto com os monumentos, mas não sabem nem quem são essas pessoas, né? E essa coisa que ele fala quando não sabe quem são as pessoas, é porque as pessoas estão desprovidas da cultura, né? Estão desprovidas do ler, do saber. Então é isso que ele retrata aqui nessa crônica, né? Lembrando também que dentro de uma crônica nós temos sempre um narrador, né? Diferente do gênero poesia, a gente tem narrador. O único que nós temos, o eu lírico, é dentro da poesia. Dentro da crônica, nós também temos um narrador. O narrador quem é? Uma entidade fictícia, né? Uma entidade de ficção. Só existe ali no texto. Então, o autor é diferente do narrador. Lembrando sempre disso. Não é a mesma coisa, tá bom? Os fatos apresentados pelo narrador, os elementos que acontecem no texto, narrados ali no texto, é a interpretação do narrador, tá? Que coloca ali a questão da realidade ou não. Então, acompanhe comigo agora na página 168, que a gente vai grifar algumas coisas importantes, porque nós temos aí a nossa prova que está se chegando, né? E a gente vai ter algumas novidades aí nessas provas, e aí a gente já vê como é que vai ser. Ok. Você já viu, no primeiro parágrafo tá assim, que a crônica é um gênero narrativo, que ela faz o quê? Ela permite que o cronista dê um toque humorístico a um texto, né? Ele faz uma crítica de uma forma mais sossegada, sabe? Ele dá aquele tuche de uma forma mais alegre, vamos dizer assim, né? Ele recria situações do cotidiano, por exemplo, aqui ele fala do preço do feijão. Então ele vai comparar o preço do feijão, por exemplo, vou falar que o preço do feijão gente, fui comprar feijão, deixei um rim lá para pagar o feijão. E assim começa a discorrer o texto através de um grande exagero, de uma metáfora muito grande, porque ninguém vai no mercado, pega, abre uma portinha aqui, tira o rim, deixa lá, paga, volta, né, com o feijão faz a troca.
mas isso significa que é tão caro, tão valioso quanto a nossa vida, né? Então, assim, são essas comparações que eles fazem, esse uso da metáfora, não é? Então aqui ele coloca que pode ser qualquer coisa: motorista de ônibus, desaparecimento de cachorro, cena vista de um banco de um parque, resultado de um jogo de futebol, né? Então ele pode mudar de uma forma bem inusitada tudo isso. Pois no segundo parágrafo diz assim: mas isso não quer dizer que não haja nada inventado ou fictício no texto. O autor, para dar mais intensidade a essa história que ele está contando aí, para dar emoção na narrativa, o que ele faz? Ele distorce um pouquinho a realidade, ele amplia, né, a sua realidade. Por exemplo, no desaparecimento do cachorro, a gente vai até a polícia, faz boletim de ocorrência, a gente contrata detetive, a gente mobiliza uma cidade inteira, todos procurando, né? Então ele vai aumentando a realidade e tantas outras coisas. No terceiro parágrafo, ele coloca assim: em sua origem, que é isso que eu quero que vocês grifem comigo. Então aí, ó, em sua origem, a crônica buscava inspiração nas notícias publicadas em jornais. Por ser um texto curto, despretensioso e com linguagem mais informal, a crônica funciona ainda como um respiro para descontração em meio aos assuntos sérios apresentados nos jornais, tá? Que ele chama aí de periódicos. Então, grifem tudo isso, né, do terceiro parágrafo, ok? No quarto parágrafo, ele diz que muitas pessoas já leram uma crônica e talvez nem façam ideia do que seja uma crônica, ou leram a crônica sem saber que era uma crônica, né? Muito comum isso acontecer. A pessoa leu e nem sabe que é uma crônica aquilo ali, tá? Esse gênero ganhou espaço desde 2015, 2016 para cá. Antes ela era um texto chamado de texto pobre, então não tinha... os grandes jornais não veiculavam muito as crônicas, né? Hoje nós temos podcast, nós temos nos rádios, nas revistas, no YouTube, existem vários veículos que transportam a crônica para a nossa vida. E é muito legal, gente. As crônicas são curtas, a gente consegue entender e elas nos fazem refletir de uma forma bem legal, tá? Circula em jornal, revista, eu queria que vocês grifassem comigo, então, o quarto parágrafo. Muitas pessoas já leram uma crônica e talvez não façam ideia do que seja isso. Esse gênero literário atualmente ganhou espaço em blogs e continua circulando muito em jornais e revistas, tá? Blogs, no Insta não vai ainda, mas Twitter, eles pegam trechinhos da crônica e divulgam ali para despertar o interesse do leitor de procurar essa crônica por inteiro, né? Alguns como falam? Sites mesmo que a gente tem que trabalha com isso. No último parágrafo, antes do quadrinho azul, no quinto parágrafo, eu quero que vocês grifem aqui. Embora a crônica seja um gênero narrativo, ou seja, tem enredo, tem foco, tem narrador, tem personagem, tem tempo, tem espaço, é isso que significa gênero narrativo, ok? Então, embora ela seja tudo isso, existem crônicas que podem explorar outros tipos de linguagem, outros tipos de estrutura, que é o que ele coloca aqui: a crônica lírica, a crônica poética, a crônica jornalística, a histórica, a humorística, tá? Por isso que aqui a gente vai ver a crônica de humor e a crônica lírica, que a gente vai ver no final da unidade. Então, grifem comigo aqui no quinto parágrafo. Embora a crônica seja um gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outras possibilidades, tais como crônica lírica, poética, jornalística, histórica, humorística, tá? Então, o que a gente vai estudar? Crônica de humor e crônica lírica, que é o que está descrito aí nesse quadradinho azul. O que são? É uma narrativa curta, né? Como toda crônica, isso não muda, não, mesmo ela sendo de humor ou humorística, assim que a gente fala, né? Que ela é uma sketch, né? Ela é uma narrativa curta, ok?
que o cronista faz? Ele pega elementos reais, transforma esses elementos em humor, né? Ele dá uma alegoria para esses elementos que ele está aí fazendo a sua crítica social ou fazendo a sua observação sobre o tema, tá? Então eu quero que vocês grifem comigo aí dentro do quadrinho azul, crônica de humor ou crônica humorística, né? É uma narrativa curta, na qual o cronista emprega elementos que produzem efeitos de humor. Em geral, é narrado algum fato comum relacionado à rotina de uma personagem sobre um registro irônico dos costumes, revelando uma ótica satírica ou cômica. Então eu vou levar meu filho para a escola todo dia eu passo naquele buraco. E aí eu começo a discorrer ironicamente, trazendo elementos legais, trazendo elementos de graça, assim, que transforma meu texto em um texto mais leve, tá? Aí no 6º parágrafo tem assim: então narrativa curta traz linguagem, isso é importante. Qual é a linguagem da crônica? Então grifem aí. Uma linguagem simples e coloquial. Qual é o tempo? O tempo e o espaço são curtos, são reduzidos, tá? Às vezes é um espaço só e acontece num único tempo. Então, com tempo e espaço reduzidos. E quando há personagens, eles costumam ser tipos comuns. Eu, você, uma criança que vai para a escola, tá? Qualquer personagem. Então, grifem aí, por favor, no 6º parágrafo. Uma linguagem simples e coloquial, com tempo e espaço reduzidos. Quando há personagens, elas costumam ser de tipos comuns, certo? No 7º parágrafo eu tenho aqui, esse tipo de crônica é repleto de detalhes e pormenores que enriquecem a história de forma bem humorada e tiram o leitor do seu lugar confortável para que ele perceba melhor um acontecimento que parece óbvio demais, tá? É bem importante porque isso relata e resume, assim, a importância do gênero crônica, né? Ele faz com que o leitor saia da sua zona do conforto e passe a olhar o micro acontecimento e não o macro acontecimento, né? E dê valor ou dê um olhar atento àquilo que é menor também na sua vida ou diante dos seus acontecimentos, tá? Aqui a crônica, né, que ele se refere no último parágrafo, é um diálogo que não apresenta uma forma narrativa tradicional, né? É uma situação em que os poetas estão conversando e o desfecho é a fala de um turista, né? Que diz assim, faz a troca, né? Que ele coloca assim: o do meio eu não sei, mas os outros dois são o Carlos Gardel e José Saramago. Que na verdade é Carlos Drummond, Fernando Pessoa e Mário Quintana. Então ele não sabe ninguém ali, né? Bom, a origem da crônica é bem antiga, galera. É século XIX, sabe? Não é tão velha quanto os outros gêneros textuais, mas é no século XIX. Eles publicavam em folhetim, sabe? Coisas pequenininhas. Hoje, no Brasil, folhetim, aqui em Rio Claro a gente não tem, mas seria como se fosse esse jornal Cidade que a gente tem aqui, que todo domingo tem um encartezinho, um social, um soft, sei lá como é que eles chamam, aqueles menorzinhos, tá? Na Folha de São Paulo, no Estadão, eles têm esse periódico, esse folhetim, que é um caderno do jornal destinado a assuntos mais assuntos mais leves, né? Então ali tem assunto de viagem, assunto assuntos mais modernos, né, que está acontecendo no dia a dia. Então vamos falar do Dia dos Pais, vamos falar do dia de andar de mão dada, vamos falar sobre o dia da caminhada e o dia de não andar de carro. Então eles usam, é um gênero, é um folhetim, né, uma parte do jornal mais, sabe aquela coisa assim de lazer, né, de lazer, leitura de lazer. Não só informação como economia, esporte, agricultura, que tem nesses grandes jornais, não é? Então, a origem dela é francesa, tá? No final, no século XIX. No Brasil, eu não sei dizer para vocês, assim, exatamente quando ela veio, tá? A gente tem vários registros, mas, assim, quem começou a escrever. Então, a gente consegue entender a estrutura da crônica
com um autor bem legal, assim, pra gente, o Luiz Fernando Veríssimo, que é uma referência de cronista, tá? Existem outras, mas vamos nos conter ao Luiz Fernando, porque tem Crônicas para se ler na escola, que é muito legal dele, e a gente vai falar muito ainda sobre ele, vocês ainda vão ouvir muito sobre Luiz Fernando, tá bom? Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Agora vocês vão ter aí um vídeo sobre como fazer mapa mental, porque até agora eu deixei vocês muito livres para fazer o mapa mental de acordo com vocês. Então agora eu vou trazer alguns vídeos que explicam mais ou menos para vocês, não é para copiar, é para vocês incorporarem ao mapa mental de vocês, que é a grande tendência da evolução da escrita, até para essa geração 4.0 que vem aí para a educação, para o ensino médio, de vocês fazerem esses mapas mentais virtuais, né, no computador de vocês, no celular. Eu ainda acho que ter esses mapas mentais assim pelo nosso lugar de estudo facilita muito. Eu ainda acho que escrever é uma forma boa de você registrar isso. Então, mas aí tem esses videozinhos aí, são curtos, eu fiz com carinho, peguei com carinho para vocês. Vocês podem até já ter visto, para vocês terem uma noção de como vocês podem fazer o mapa mental. O mapa mental de vocês é como uma ficha de estudos. E não esqueçam de postar a atividade do mapa mental, tá bom? Para não ficar assim, tudo para depois. Postem no diário ou na plataforma, lembrando que postem lá no canal Atividade, né, de português. Mas quando a gente vai postar na plataforma, às vezes vocês postam e esquecem de anexar, ou às vezes vocês anexam e sai da página antes dela estar completa, anexada. Então, às vezes vem o arquivo vazio. Então, dê uma olhadinha lá nisso e bora lá, tá bom? Bom final de semana, galera!